Voltamos para falar agora um pouquinho sobre as classes de palavras, que é uma coisa que, desde quando a gente é alfabetizado, a gente aprende, é uma coisa e não esquece mais, que são palavrinhas muito comum, às vezes, do nosso cotidiano. Então, lá dentro das classes de palavras, são 10 palavrinhas que nós vamos sempre falar, que todas as palavras elas têm uma denominação, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos substantivo, adjetivo, verbo, pronome, o numeral, o artigo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. São essas 10 classes de palavras que nós sempre vamos usá-las, tá? Então, quando. Nossa, mas eu não lembro mais, a gente vai falar um pouquinho de todas elas. Lembrando que dentro da nossa gramática, cada palavra livro, cadeira, lápis, todas elas têm uma denominação, né? Então, conforme a gente monta uma frase, cada palavrinha vai ter a sua função dentro da frase ali e vai ser classificada de algum jeito, né? Então, e dentro disso vão havendo as regras, e essas regras formam a nossa querida gramática. Então, lembrando aqui, se a gente usa, né, o substantivo, tudo é substantivado, né? Todas as coisas praticamente são substantivos. Só que existem 6 tipos de substantivos: simples, composto, comum, próprio, concreto e o abstrato. Não é que cada palavrinha que é um substantivo, ela tem uma única denominação. Ou o substantivo ele é simples, ou ele é composto, ou ele é comum. Não. O substantivo ou ele é simples ou comum, né? Por exemplo, caneta é um substantivo simples. Um substantivo composto. Guarda-chuva é um substantivo composto porque tem 2 palavras para dar nome a esse substantivo. Então, ele é simples ou ele é composto. Ou ele é comum ou ele é próprio. O que é um substantivo comum? Mesa é um substantivo comum. Próprio, São Paulo, é um substantivo próprio, porque ele está dando nome a alguém, a algum lugar, a alguma coisa. E o substantivo concreto e o abstrato? O substantivo concreto, mesa, lápis também é um substantivo concreto. E o abstrato, infelizmente, antigamente, as pessoas aprendiam que substantivo abstrato é tudo aquilo que a gente não pode pegar. Ah, então o ar eu não posso pegar, ele é um substantivo abstrato. Não é isso. O substantivo abstrato é tudo aquilo que depende de alguém sentir. Por exemplo, amor. O amor, para existir, ele depende que alguém sinta. O ódio, para existir, ele depende que alguém sinta. A saudade é a mesma coisa. Então, o substantivo abstrato, a gente denomina os sentimentos. É tudo aquilo que depende que alguém sinta, depende que algo aconteça, tá? Então, sempre vai ser assim. Um substantivo, ele pode ser simples, comum e concreto. Ou ele pode ser composto, comum e concreto. Sempre vai ser dessa forma, tá? Então, ele não tem uma única denominação. Ele sempre vai ter 3 denominações ali dentro dele. Por exemplo, né, nessa perguntinha, assinale a alternativa que possui um substantivo que seja comum, simples e abstrato. Girassol, ele é uma única palavra, só que ele é uma palavra por justaposição, então ele precisou que fossem 2 palavras juntas ali para formar. Então é gira e o sol. Então ele não é um substantivo comum ou próprio. Olha, lembre a diferença aqui: simples e composto, comum e próprio, concreto e abstrato. Então o girassol, ele não é um substantivo simples, ele é composto, porque ele precisou de 2 palavras. Então, para todo mundo pensar que o substantivo, ele não é porque é uma única palavra tudo junto que ele vai ser simples. Não, ele pode ser uma única palavra que ele não vai ser simples, porque ele pode ser um substantivo composto, porque ele é composto por 2 palavras que unificaram e formaram uma só. Medo, ele é um substantivo comum, um substantivo simples. Só que ele é abstrato? Ele é. Porque para que
haja o medo, precisa que alguém sinta o medo. Precisa que alguma pessoa fique com medo de algo. Então, ele é abstrato. Ele não pode, de forma alguma, ser de outro jeito. Ele nunca vai ser, porque ele não vai ser concreto, porque ele precisa que alguém sinta. Então, todos os sentimentos são abstratos. Livro, ele é um substantivo comum, ele é simples, mas ele é concreto. Porque o livro, para existir, não precisa que o sentimento de alguém exista, né? Floricultura e contra-regra é a mesma coisa do girassol. Eles, nesse caso, eles são compostos, porque eles são duas palavras, é uma única palavra, mas que precisou de duas palavrinhas para serem compostas, tá bom? Então, eles não são comuns, eles podem até ser simples, mas eles também não são abstratos, porque eles não dependem do sentimento de alguém para que eles existam. Então, a parte do substantivo é bem isso. Substantivo é tudo que vai denominar, dar nome às coisas, seja a uma pessoa, a um objeto, a algum lugar. A única coisa que vai haver essa diferenciação mesmo é entre ele ser simples, comum, abstrato, concreto, tudo isso, tá? A questão do adjetivo. O adjetivo, ele sempre vai estar nomeando, tá? Ele vai estar caracterizando um substantivo. Então, uma vez que você colocou um substantivo ali na sua frase, ele vai caracterizar, ele vai dizer o que aquele substantivo é. Então, a única coisa do adjetivo que a gente tem de tomar muito cuidado é a posição que a gente o coloca, tá? Às vezes, se você coloca ele antes do substantivo, ele dá um significado à sua frase, depois do substantivo, ele dá outro significado à sua frase. Por exemplo, no adjetivo, se eu falo assim, aquele pobre rapaz. Se eu falo aquele pobre rapaz, dá um sentido. Se eu falo aquele rapaz pobre, então eu só mudei a diferença do adjetivo na frase. No primeiro, aquele pobre rapaz, é assim, é um rapaz, é um coitado, né? Nossa, ele não fez nada, ele é um pobre rapaz. Não é no sentido de pobreza, de material, de dinheiro. É um pobre de coitado, né? Então, a posição que eu coloquei o adjetivo antes do substantivo deu esse sentido. Mas uma vez que eu coloco depois, eu vou dar outro sentido. Aquele rapaz pobre já dá um sentido do quê, gente? Vai dar um sentido dele ser pobre materialmente, que ele não tem dinheiro, que ele é uma pessoa desprovida materialmente. Então, é até um pouquinho mais pejorativo, né? Aquele rapaz pobre. Então, é um pouquinho até pejorativo. Então, a gente tem de tomar muito cuidado mesmo com a posição que a gente coloca o nosso adjetivo na frase. Colocou antes do substantivo ou depois do substantivo, a gente pode mudar o teor da frase e até transformar a frase numa frase mais pejorativa. Então, tomem cuidado com isso, tá? O adjetivo, ele sempre vai estar caracterizando outro termo, e a posição dele pode mudar muito o sentido que você está querendo dar na sua frase. Os numerais, que todo mundo conhece, e ele não tem muito segredo, que a gente pode usar 2, primeira, triplo, meia, toda vez que a gente está se referindo aos números dentro de uma frase. Então, essa ideia de quantidade, então não tem segredo, mas é uma classe de palavra. Os artigos. Então, o artigo, a gente tem um artigo definido, que é o, a, os e as, né? No singular e no plural. Os artigos indefinidos, uma, uns e umas. Por que artigo definido e indefinido? Quando você fala o lápis, eu tô querendo dizer mostrando que eu tenho um único lápis ali, eu tô definindo, né? Então, se eu falo assim, eu tenho uns lápis, eu não sei quantos lápis eu tenho, qual lápis que é. Então, é indefinido. Quando você não está definindo de fato alguma coisa, a gente fala que é o artigo indefinido, que é uma, uns, tá? E o definido a gente usa o, a, os e as. Essa é a diferença dos artigos. Os artigos, eles sempre vão ficar antes dos substantivos e ele vai também definir o gênero do substantivo, né? Se é feminino, masculino, se está no singular, se está no plural, dependendo da forma que você coloca ali, tem isso. As interjeições.
No caso de vocês, vocês não vão usar muita interjeição no tipo de texto que vocês escrevem, mas ela é uma classe de palavra também que migrou das histórias em quadrinhos, das grandes narrativas, até mesmo para nossa comunicação mais impessoal ali, que é o WhatsApp, que é a internet, né? Que a gente acaba escrevendo essas interjeições para dizer o que a gente está sentindo ali, né? Por exemplo, ó, ai, a gente vai escrevendo, ufa, né? Para dizer que é o sentido de alívio ali. Então, a gente vai acabando usando essas interjeições que migraram. Mas no caso de vocês, vocês não vão usar interjeições no tipo de texto que vocês têm de escrever. Os advérbios. Advérbios são infinitos. Tem advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de negação, de dúvida, de modo. Nossa, são infinitos os advérbios. E os advérbios, eles mudam muitas coisas dentro das nossas... dentro da nossa frase ali. Então, a gente tem de tomar muito cuidado com o uso parcial deles. Até coloquei uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, hoje é um advérbio de tempo, aqui é um advérbio de modo, muito, é um advérbio, né? Então, a gente vai usando muitos advérbios ao longo da escrita ali. Já vai fazer muito sentido para vocês o uso dos advérbios. E as preposições, né? As preposições, ela é o grande terror das pessoas por causa da parte da regência depois. Porque cada preposição, ela tem um sentido dentro da nossa frase, né? E às vezes o uso errôneo ali da preposição, você muda totalmente o sentido que você está querendo dar à sua frase. Então, por exemplo, até coloquei aqui, até, após e portanto, né? 3 preposições. Mas as preposições essenciais mesmo, é o a, ante, após, até, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. São as preposições que nós mais usamos, tá? Só que essas preposições, elas têm sentidos diferentes. Por exemplo, como que eu posso falar? São relações que a gente estabelece na nossa frase de uma coisa com a outra, que eu vou fazendo essa ligação, né? Por exemplo, esta música é de Roberto Carlos, né? Então, a preposição de, eu dou o sentido da autoria da música. Estou em casa. O em, essa preposição dá o sentido do lugar que você está, tá? O eu posso falar estou em casa ou estou na casa da Maria. Mas o na nada mais é do que a contração da preposição e, tá? Com o artigo a. Então, daí forma o na. O no é a mesma coisa. É preposição em com o artigo o. Não acho que é uma nova preposição. É somente essa contração dessas duas palavrinhas. É a mesma coisa do por. O por nada mais é do que o por mais o fica pelo. O por mais o a fica pela. Mas é a preposição por com o artigo, tá bom? Então, sempre vai ser o mesmo sentido. Em e na e no é o mesmo sentido, o sentido de lugar, de você estar naquele lugar. A preposição que dá sentido de tempo, né? Eu viajei durante as férias. O durante dá o sentido do tempo, que transcorreu um tempo naquilo ali. Ou a preposição que dá o sentido de modo ou de conformidade. Vamos escolher por sorteio. O por dá esse sentido do modo que aquilo vai ser, como conforme aquilo vai ser feito, tá? E a preposição que dá sentido de causa. Estou tremendo de frio. Você fala assim, nossa, mas o de também dá o sentido de autoria. Sim, não é que existe só um significado, só um uso para aquela preposição. Não vai ser assim, tá? Então, estou tremendo de frio também é a causa de você estar tremendo, né? É de frio. A preposição que dá o sentido de assunto. Não gosto de falar sobre política. O sobre, ele é o assunto que você não gosta de falar. Então, ele é sempre usado nesses casos. Ou de fim ou finalidade, eu vim para ficar. A preposição para sempre é o fim daquilo. Por que você vê? Eu vim para ficar. É a finalidade de você ter ido até aquele lugar.
o instrumento. Paulo feriu-se com a faca. Quando você usa a preposição com, é o instrumento que foi feito aquilo. Olha, eu fiz esse macarrão com a panela. Como que eu fiz o macarrão? Eu usei a panela. Então, vocês têm de pensar que a preposição com sempre vai ter esse sentidinho de finalidade. Companhia, tá? Hoje vou sair com meus amigos. O com também dá esse sentido de companhia. Então, sempre que vocês forem usar o com, pode ser de instrumento, pode ser de companhia. Por que é importante a gente saber o sentido das preposições? Quando a gente entrar lá na parte de regências, nós vamos falar, agora eu entendi o sentido disso. Então, eu posso estar falando as coisas em sentidos errados e as pessoas entendendo em sentido errado porque eu estou usando a preposição errado. Sim, porque cada preposição tem uma relação estabelecida dentro da sua frase. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Outra classe de palavras, os pronomes, tá? Os pronomes é o que eu estava falando na outra aula sobre coesão. Vocês abusem dos pronomes, gente. Só cuidado com o pronome possessivo para vocês não entrarem na parte de ambiguidade, tá? Mas os outros pronomes, para fazer a substituição dos substantivos, é importante que nós usemos os pronomes eu, ela, nós, vós, os pronomes pessoais, mas você também pode usar os pronomes relativos, aquele, até os pronomes possessivos, né? Minha, sua, para fazer essa substituição dos substantivos e seu texto ter coerência, né? Que foi o que nós estávamos falando na aula anterior. E as conjunções, tá? As conjunções, eu não sei o que acontece, que as pessoas atualmente estão usando elas de forma errada, principalmente as conjunções adversativas. Por exemplo, a gente tem a conjunção adversativa mas, né? O mas, as pessoas acabam usando errado porque colocaram o mas como se fosse um marcador da oralidade. Mas, gente, o mas a gente só vai usar quando for adversativo. Por exemplo, assim, eu ia à sua casa hoje, mas estava chovendo. Então, você está colocando o motivo de você não ter ido à casa da pessoa. É uma adversativa, a primeira frase. Só que as pessoas estão usando mas, não é sempre como adversativa. E isso pode dar muito problema na hora, de fato, né? Que você tiver de passar uma mensagem a alguém. Porque você vai colocar uma conjunção adversativa e a pessoa vai entender de outra forma. Não vai entender como o que você está querendo dizer, vai entender como adversativo mesmo, né? Mesma coisa do portanto. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Uma vez que você colocou portanto, é que você está concluindo a sua ideia. Então, se você não está concluindo, tem gente que começa o texto, portanto, mas o que você está concluindo aqui se você está começando o seu texto, tá? Outra coisa, voltando à conjunção adversativa, tá? Não comecem nenhuma oração. Por exemplo, começou o parágrafo com a conjunção adversativa. Não façam isso. A conjunção, o mas, ele geralmente vem logo em seguida de uma oração. Você deu explicação para uma coisa, mas você vem colocando a adversativa dela. Não é para iniciar parágrafo. Não é só o mas, não, né? O mas, o porém, o entretanto, são todas conjunções adversativas. Então, não comecem. É que o mas é o mais utilizado, né? Principalmente nessa marca da oralidade. Para dar, as pessoas dão uma pausa e falam, mas, né? Quando tá falando mas, dá até mais relevo. O pior é quando colocam um mais, né? No lugar do mas. Nossa, daí esse é para matar. Só que não comece em parágrafo com mas. O mas sempre vai vir precedido de uma vírgula, porque você acabou de escrever alguma coisa, vírgula, mas. Outra coisa, antes de mas, se você tá ali dentro da mesma oração, sempre vai haver vírgula. Não existe escrever o mas sem uma vírgula antes, né? Então, eu não vou jantar, mas vou tomar um chá antes de dormir. Esse mas aí vai ter de colocar uma vírgula antes. Não é depois, tá? É sempre antes, é obrigatório. Isso é questão obrigatória que eu vejo que as pessoas erram muito em relação a essa parte da conjunção, tá? Então, a gente vai na próxima aula falar um pouquinho sobre a questão dos verbos, que é a nossa 10ª
classe de palavra, e o verbo é bem extenso, porque ele tem todas as suas desinências, todos os seus tempos verbais, então é importante que a gente dê uma atenção maior a ele.